são ápices do Espírito Santo no cristianismo. Houve também um avivamento, a gente tem pouco acesso a isso no Brasil. Né? O cenário de Brasil o Brasil é um país cristão de cenário católico e evangélico. Sim. Mas também houve nesse período um boom no Oriente, no cristianismo copta, no cristianismo antioqueno, bizantino, nesse período, porque logo após a queda da União Soviética, ali 92, 93, então a Igreja Ortodoxa, que vinha profundamente perseguida pelo regime soviético comunista, ela pôde finalmente florescer. Houve um florescer do cristianismo ortodoxo no Oriente, também de 95 em diante. Olha. Então houve um avivamento geral nessa segunda metade dos anos 90 em diante. Agora, eu coloco essas datas como referência, mas a coisa não é quadradinha assim. Né? Sim. Então você me perguntou quando eu começo a identificar, eu falei de 95 a 2005, mas eu começo a identificar um declínio um pouco depois até. No 2008, 2009, eu não posso falar do resto do mundo, porque nesse período eu estava no Brasil, né? Sim. Aí eu era seminarista. Mas sempre muito próximo às expressões do movimento. Mesmo como seminarista, eu já era muito perseguido por isso, porque havia um receio do corpo de formadores da nossa diocese de que eu me tornasse um padre exagerado, alienado, enfim, tinha esses preconceitos para com quem vinha do movimento carismático. E isso quase custou a sua ordenação. Quase custou. Tá? Hoje eu posso dizer, até porque Dom Hercílio já é falecido, que Deus o tenha, era um homem sábio, era um homem santo. Tá? Isso não posso desdizer. Mas ele tinha uma opinião formada, porque ele é de uma outra geração e de uma outra formação. Ele tinha uma opinião formada sobre movimento carismático e os seus filhos, vamos assim dizer, e ele nunca mudou essa opinião, e era uma opinião negativa. Então Dom Hercílio não me via com bons olhos, assim, não via um futuro promissor para mim no ministério. Ele sofreu algumas decepções também. Tá? Não vou mencionar porque não é ético, mas ele sofreu algumas decepções com pessoas que vieram da renovação, e isso acabaram reforçando nele essa crença de que os oriundos do movimento carismático lhe trariam dores de cabeça. Dá dor de cabeça. Sim. É claro que antes dele falecer, eu já tinha anos de padre, né? Ele faleceu, nós estávamos nos Estados Unidos, foi 2019 ou 18, se eu não me engano. Acho que 18. Nós estávamos nos Estados Unidos. Conta da Copa. A gente estava ali em Fall River, né, Massachusetts. Eu acompanhei o funeral dele pela internet, porque a gente ia voltar para o Brasil no dia depois, se não me falha a memória. Mas aquilo foi em outubro, o falecimento dele. Em agosto, nós tivemos um retiro do clero, onde ele estava, foi a última vez que eu o encontrei com vida, e eu tive uma conversa com ele já era emérito, e ali do jeitinho dele também, ele demonstrou que ele viu que graças a Deus, eu não fui o que ele achou que eu seria. Ele achou que eu seria uma frustração, e na verdade ele viu que eu era um pároco como todo mundo, um pastor do rebanho como todo mundo, e que eu vinha fazendo um bom trabalho. Ele veio me elogiar, veio me dar os parabéns. E ele ainda falou assim, como que foi a expressão que ele usou? Não foi orgulho, me alegra, alguma coisa assim, me alegra muito ter ordenado o senhor. Viu? Foi quase uma forma dele dizer assim, olha, você me desculpa, do jeitinho dele. Mas eu entendia ele. Tá? Eu tentei o máximo ser empático nesse aspecto. Ele, como bispo, tinha a missão da prudência e do zelo. Né? E a gente volta também, padre, naquela questão da perseguição que gerou mais fogo ainda. Isso. Não, hoje eu vejo a mão de Deus. Talvez o senhor é um padre ainda mais fervoroso, porque te custou muito para ser padre, né, padre? Hoje eu vejo claramente a mão de Deus. A época em que a perseguição apertou mais para cima de mim como seminarista foi exatamente nesse período que eu estou identificando para vocês que o movimento RCC em si começou a sofrer um certo declínio espiritual.
talvez não, com certeza, se Deus não tivesse feito algum movimento para me apartar um pouco mais do movimento, eu tivesse declinado junto com ele. Nossa. Porque foi uma época, eu lembro que o reitor, orientado pelo bispo, naturalmente disse, olha, você está proibido de comparecer no que quer que seja do movimento. Esses cenáculos, congressos, enfim, eu não podia ser visto mais publicamente nos eventos que o movimento promovia na diocese e nas regiões. Então isso me forçou na época, para manter a minha espiritualidade viva, me forçou na época a um padrão de espiritualidade que eu mantenho até hoje. Amigos próximos com quem eu possa contar. Sim. E nós orávamos ou nas nossas casas, ou no monte, ou fazíamos vigília. Então sempre a coisa das catacumbas, da clandestinidade. E então a RCC seguiu o rumo dela. Talvez um pouco nesse declínio. Ela se fortaleceu muito estruturalmente e acabou perdendo no aspecto espiritual. O próprio Papa falou isso, né, O Papa Francisco constatou isso.